Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo Silva, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de informática, né? Vamos iniciar hoje uma outra etapa aqui da nossa aula. Estamos aqui com algumas informações para passar para vocês. Com relação ao pessoal que faltou, né? Lembrando que ontem foi o nosso último dia do mês, então a gente está no fechamento, hoje eu vou estar entregando aí a chamada, né, para a coordenadora Tânia. Então aqueles que ainda não resolveram a situação, por favor, regularizem, nos procurem. Tem muitos que estão procurando no privado, mas eu recomendo fazer como ela orientou. Mandar um e-mail para ela com justificativa ou entrar em contato diretamente com ela, ok? Eu não tenho como fazer muita coisa, porque a gente aqui vai dar a aula para vocês, porém, eu dependo de informações que é repassada até para ela, para que a gente possa é, regularizar a situação de vocês com falta, porque senão vai ficar com falta ali. Infelizmente, né, a gente entende que cada um tem um trabalho, às vezes no momento não dá para fazer, mas lembrando que a atividade ela é dada aula a aula. Se você perdeu, você tem como assistir a aula e tem como responder a atividade mais tarde. Eu estou deixando essa liberdade para vocês. Mas aí a pessoa fala assim, ah, mas eu trabalhei e estudo à noite, como é que eu vou fazer? Entre em contato que a gente vê o que pode ser feito. Porque se você não fizer as aulas, na próxima aula você já não vai pegar muito bem aquilo que foi passado na aula anterior. Então, eu recomendo que vocês aí levem a sério, porque é algo assim simples o curso, mas vai valer de muito conteúdo para o futuro de vocês, né? Eu agradeço aí pela confiança e estamos aí para poder ajudar vocês em todo o processo do curso. Nessa aula de hoje, a gente vai entrar falando sobre um conteúdo novo, mas vamos relembrar aqui o conteúdo da aula passada. Ah, professor, eu já sei que o sistema operacional ele gerencia os programas e que ele é um software. O software todos sabem que é um programa, né, gente? Como o sistema operacional hoje, ele é um programa, é um dos principais do computador para poder manter todos os outros, ele vai estar automaticamente gerenciando. Mas vocês têm a tecnologia hoje através de um Android de gerenciar aplicativo, que é considerado também um sistema operacional. A gente falou na última aula. Temos outros sistemas além do Windows. A gente comentou do Linux, que é um sistema gratuito, né? Que para empresas ele possui também licença, caso o empresário queira estar investindo em uma plataforma de trabalho, né? Então ele tem essa opção. Temos também o sistema do Mac, que é o Mac OS, que permite também o usuário trabalhar ali com um sistema profissional, onde a velocidade é muito intensa, né? Por ser um computador mais potente, então, ele já é um sistema próprio para aquele computador. Então, ele tem uma tecnologia melhor, mais rápido, né? Então, tudo isso tem que ser observado quando for comprar computador. Mas o Windows ainda hoje consegue atender às expectativas. A gente vê que muitas pessoas utilizam o Windows aí no dia a dia, né? E dá conta, contando que ele seja licenciado. Se ele não for licenciado, ele vai travar, ele vai ficar lento, vai ficar vulnerável a vírus, como a gente falou na aula passada. Então, também nos outros sistemas vai acontecer vírus, vai. Mas por ser sistemas que são gerenciáveis e tá com a licença, ele não vai ter problema de pegar vírus dessa forma. Porque tem vírus que o próprio hacker cria para poder manipular as informações do seu computador, até copiar dados. Então, é necessário você ter um sistema licenciado para essa funcionalidade. Perguntas, né? A gente deixou o espaço aberto de perguntas, como essa aula é gravada, peço que vocês reportem no privado, caso tenha alguma dúvida, para que a gente possa procurar resolver para vocês. A gente sabe hoje em dia que a informática é algo que está sempre mudando. Eu creio que muita coisa que eu estou falando aqui vocês já vão lembrar, mas é bom a gente estar frisando por conta de concurso, entrevistas de trabalho ou até a função de vocês como aprendiz no mercado de trabalho para poder executar uma boa tarefa, né? Essa aula de hoje eu acho uma das mais importantes, gosto muito, tá? Que é a parte de teclado e digitação. Então vamos lá. Noções básicas do sistema operacional, a gente já chegou a falar anteriormente. Nessa etapa agora, é uma noção básica até que a gente vai dar do teclado, porque a gente não está tendo uma aula presencial. Aqui no momento está sendo uma aula gravada, né? Mas vai servir de grande valia para vocês aí no mercado de trabalho. Quando eu comecei a mexer com informática lá atrás, eu ainda era um jovem aprendiz, eu vi o desafio aí de
trabalhar com digitação, trabalhar com edição de documentos, que o meu chefe pedia para poder editar. Então eu vi, então, uma necessidade de digitar da forma correta. Porque o que a gente mais vê hoje em dia é a pessoa digitando lá com dois dedos, né? Dois. Quando digita com todos os dedos, digita tudo errado. Porque não sabe, às vezes, a sequência correta. Nessa mãozinha aí que está na imagem, você vai ver que é bem simples de você digitar. Observa que no F e no J tem um indicador, né? O indicador são esses dois dedos aqui. O indicador está em cima do F e está em cima do J também. Por que é isso, professor? Porque quando você visualiza, por exemplo, o F, né, com o indicador, ele está tipificando a parte da mão esquerda, ele está dividindo o teclado. E da mão direita, o J, ele também vai dividir para a mão direita. Quando eu faço essa divisão, automaticamente, mesmo sem técnica alguma, você consegue dividir um lado para a mão direita e a mão esquerda e assim evitar desgaste físico. Ah, mas dá desgaste digital? Dá. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas aí que têm problema de tendinite, né? Tendinite às vezes dá nessa região aqui do pulso, fechamento. Eu já tive esse problema também, e isso ocasiona até problemas gravíssimos aí de pessoas que têm que passar por cirurgia e tudo. Principalmente quem faz atividade repetitiva sempre nessa mesma região aí de forma errada. Você vai ver isso nas cabeleireiras, você vai ver isso em algumas pessoas que fazem trabalho manual, artesanato, né? Trabalho que depende de fazer atividade em uma mão específica. Então, pode ser que ocasione essa tendinite aí futuramente. E na digitação não é diferente. Observe que o teclado, ele é dividido, como eu falei, mão direita, mão esquerda, e tem também esse dedão para o espaço, né? Observa que o dedão está em cima do espaço. Então, você tente trabalhar a partir de agora o F para a mão esquerda, o J para a mão direita, e dá o espaço só com o dedão. Por quê? Se você ficar tirando o indicador e levando ele no espaço, fica uma coisa até feia, né? Olha só. Estou com o teclado aqui, aí de repente eu estou digitando aqui e do nada eu vou bater com o dedão o indicador no espaço, fica uma coisa feia. Às vezes para o empregador, uma pessoa que está te dando uma avaliação para entrevista, isso pode te prejudicar. Então verifica que você tem a opção de digitar, mas você pode usar o dedão para poder dar o espaço, tanto da mão direita quanto o dedão da sua mão esquerda também. Tá? Eu procuro sempre dar o espaço com o dedão, isso facilita a minha digitação. Observa que o teclado também tem os números acima. Muita gente se pergunta assim, professor, esses números acima, o que é isso, né? Eles são números para você digitar valores, né, numéricos misturado com as teclas, que é chamado, perdão, valores alfanumérico. Esse alfanumérico vai permitir você digitar textos com número, ok? Então, quando você tem a opção de digitar aí os números com textos, facilita para você. Mas tem alguns teclados ainda hoje que tem o teclado numérico, que é o caso do teclado convencional e alguns notebooks grandes, né? A gente vai ter essa visão um pouco limitada aqui, mas dá para você ter uma noção. Aqui é o teclado numérico e aqui é o teclado alfanumérico, que mistura letras com números acima, igual esse teclado que está aí na imagem que eu coloquei para vocês. Passando um pouco adiante, a gente vai ver mais sobre isso. Eu vou dar mais alguns detalhes importantíssimos aí para vocês. Então já entendemos que a divisão do teclado é importante para não ficar aquela coisa mecanizada com dedos errados. Ah, mas professor, não tenho técnica. Como é que eu vou fazer para melhorar a minha técnica? Vocês virem no PDF que tem um cursinho aí que eu vou falar sobre ele e vai auxiliar muito vocês no dia a dia. Veja bem, aqui no próprio desenho, você vai observar acima aí que tem os dedos certos, né, na tecla e o dedão no espaço. Então, não é algo na minha cabeça, é algo que já acontece realmente nos cursos de digitação. Eu coloquei para vocês em cima aí o curso da Prime Cursos. Quem tiver oportunidade, entra lá depois, se inscrevam na página, é bem simples. É só colocar o e-mail e uma senha que eles vão definir um usuário para vocês. Em seguida, após definir esse usuário, você vai ter o recurso aí de cadastrar e escolher o curso, tanto desse de digitação como qualquer outro curso lá, para você fazer aula gratuita. Ah, mas eu tenho que pagar depois? Não, esse curso não é pago, ele é gratuito, vem com os exercícios, vem com todas as atividades para você compor o seu treinamento aí no teclado e ficar um bom digitador. Como eu comentei aqui no estágio que eu fiz, quando eu era jovem aprendiz, eu tive a oportunidade de fazer digitação, e isso foi um diferencial para mim, tanto na contratação, que aquele empregador ele me contratou após o estágio, e assim também como outros empregos que eu fui participar.
de ser processo seletivo. Porque a pessoa vai ver a sua digitação, a sua forma de se posicionar no teclado, vai saber ali se você é um usuário amador ou se você é realmente um profissional. Isso vai te dar uma valorização muito grande. A gente visualiza também a questão aí do curso Prime System, tem a questão do diploma. Se você quiser imprimir o diploma, eles cobram uma taxa. Mas se você não quiser diploma, quiser só fazer o curso para pegar a digitação, faça as aulas, vale a pena, não é cobrado. Só diploma, na hora de você imprimir, que é cobrado uma pequena taxa, né? Mas isso daí é com vocês. Se quiserem o diploma, é um valor de R$ 50, eles no site vai mostrar para você como funciona, para você ter acesso a esse diploma. Dicas de ergonomia. Essa parte eu gosto muito, tá? Muitas pessoas fazem errado, principalmente quem gosta de jogos aí. Eu também curto um pouco de jogos, mas a gente tem que ter esses cuidados porque pode te dar um problema de saúde. Às vezes, no dia a dia, quando você for trabalhar aí com informática, pode te dar problema de coluna. Ali vem 3 áreas ali que eu acho que pegam um pouco, e eu vou falar sobre elas agora, e que aconteceu comigo também. A primeira foi a questão da tendinite. Eu digitava errado, me deu problema no pulso aí. Meu pulso abria sempre, né? Depois que eu fiz o curso de digitação, eu aprendi a posicionar da forma correta os dedos, a ficar com ele não deitado, mas a colocar a mão nessa postura. Mas você fala assim, professor, olha como é que o meu pulso tá quando eu estou nessa altura aqui. Vai doer. De fato, vai doer sim, se você estiver fazendo da forma errada. Mas se você fizer igual no desenho, observa que o pulso do bonequinho, ele está todo em cima da mesa, ou seja, essa região aqui, ela tem que ficar rente na mesa. Então não tem uma regra assim rígida, mas isso tem que acontecer. A cadeira, ó, estou ajustando a minha cadeira. A cadeira ela tem que estar numa posição bem focada, e a tela você tem que estar com os olhos fitos em direção à tela. Você não tem que estar com a cabeça baixa assim trabalhando assim, de uma forma igual um bicho ali, né? Você vai ter que trabalhar com seus olhos fitos na tela, o seu braço, como está no desenho ali, ele tem que estar rente, essa parte sua aqui, ela tem que estar confortável também em cima da mesa, né? E a coluna tem que estar na postura. Eu vejo muitos jovens aí usando o computador em cima da cama, celular, e fica lá. Celular em cima da cama, ou com o computador também digitando de forma errada ali. Isso vai te trazer problema de coluna, vai trazer para você um problema futuramente nos seus órgãos também, sim. O seu braço, pode ser que você tenha problema no ombro, pode ser que você adquira tendinite. São problemas irreversíveis, que às vezes você vai ter que passar por um tratamento, fazer cirurgias aí para você normalizar o seu problema. Observa que quando você tem um problema de tendinite, uma vez você tem que fazer tratamento, fisioterapia, muitas vezes usar a munhequeira. Tem casos aí que a pessoa tem que passar por cirurgia, eu citei aqui anteriormente. Então vamos ter atenção nisso, para que você não tenha problema no pescoço. Os olhos também, é interessante você cuidar, e se tem problema de vista, faça um exame aí, adquira o óculos. Eu tive esses problemas quando eu comecei a mexer na informática, então logo quando eu iniciei eu fiz o exame oftalmológico, e tinha dificuldade por causa da iluminação. Sempre tente piscar os olhos também durante o processo que você está trabalhando. E a região lombar da coluna, se você tiver com a cadeira certa, na postura correta, olhando fito na tela, não vai ter problema. A gente vai ter um vídeo agora há pouco aqui, bem breve, mas com profissionais da área falando sobre isso. Não fique melindrado assim, professor, isso daí não vai fazer mal, eu sei que eu estou fazendo. Então, se você tiver condições de trabalhar de uma forma correta e sem problemas, faça isso. Isso vai fazer bem para a saúde de vocês também. Então, vamos lá. Na era em que vivemos hoje, é muito comum passarmos horas em frente a este aparelho aqui, mas é necessário fazer isso de maneira correta. Então vamos ver com o ortopedista como devemos nos portar em frente ao computador. A primeira orientação que deve ser dada é ajustarmos o campo visual com relação à altura do monitor. Isso é importante por quê? Porque não devemos manter o monitor nem muito alto nem muito baixo com relação à altura do campo visual, para não fazermos movimentos exagerados por muito tempo.
com a coluna em hiperextensão ou em hiperflexão. Isso acaba sobrecarregando a musculatura cervical e causando as famosas cervicalgias. Uma orientação importante também é com relação ao apoio do antebraço e do punho no apoio da cadeira. Isso evita as tendinites no punho, no antebraço, no cotovelo e evita uma sobrecarga nas articulações também. Então, o meu braço sempre deve ficar apoiado aqui e perto do corpo, assim. Exatamente, exatamente. Bem, Uma outra orientação é o apoio da região lombar no apoio da cadeira. Isso evita justamente nessa região. Isso aí acaba evitando uma maior pressão em cima dos discos e causando a lombalgia, porque é justamente quando não estamos apoiados, onde a pressão fica mais incidida em cima da região lombar. Outro fato importante também é em relação à angulação do joelho, deve ser de 90 a 110 graus, e evitarmos movimentos exagerados, ou seja, uma cadeira muito alta, onde o tornozelo fique em flexão plantar, porque isso aí acabará sobrecarregando a musculatura da região posterior da perna e da região plantar. mas nós também devemos cuidar da visão em frente ao computador. Veja como. O que acontece? O computador em si, o monitor, não faz mal. Tem estudos mostrando que ele emite uma radiação quase nula ou muito menor do que uma lâmpada fluorescente de uma sala. Só que ele exige que o nosso olho faça um esforço grande. Então isso vai dar sintomas que pode atrapalhar a pessoa, o usuário do computador, né? Então isso até hoje em dia é conhecido como síndrome da visão do usuário do computador. Essa síndrome atinge pessoas que ficam mais de 2 horas seguidas por dia em frente ao computador. Os olhos podem começar a arder, lacrimejar, podem ficar secos e até embaçados. Para minimizar os sintomas, é necessário tomar algumas medidas. Então, uma delas é nunca ficar o tempo inteiro na frente do computador. Cada hora de trabalho na frente do computador, interessante, sai de 5 minutos, vai beber uma água, olha pela janela para longe, para a distância, mais de 6 metros. O que acontece quando você faz isso? Você relaxa a musculatura do olho, intrínseca dentro do olho. E isso evita essa dor de cabeça, dor em volta do olho. São simples ações que lhe ajudam a cuidar melhor da saúde. Para saber mais, acesse www.minhavida.com.br.
Então, pessoal, vocês viram aí dicas valiosíssimas aí que você, utilizando isso no dia a dia, você não vai ter problema, não só ergonômico, como também problemas graves aí de saúde que vai te comprometer no futuro. Aí você pensa assim, ah, mas eu sou jovem, vou na academia, malho lá, tá tudo 100%. Mas se você tiver uma postura errada na hora de trabalhar com o computador, nada disso vai valer, que os problemas ergonométricos, né, vai te comprometer da mesma forma. Observa que quando a gente trabalha da postura correta, tanta parte da visão, você não vai ter problema e vai poder ter um trabalho 100% aí que não vai te desgastar. Mas quando você trabalha da forma errada, possivelmente você vai ter problema de saúde e esses trabalhos aí errados vai te desgastar fisicamente também, né? A gente verifica aqui a questão das teclas. Está acima aqui um material falando sobre teclas auxiliares. É interessante a gente falar um pouco sobre isso. Ah, mas eu já digito no dia a dia, eu já sei isso tudo aí. Para que eu tenho que aprender, né? Vamos falar um pouco da linguagem técnica também, porque é necessário você conhecer da forma correta. Hoje, quando a gente fala de teclado, a gente trabalha com o padrão da ABNT. O que é a ABNT? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela que vai regulamentar todo o sistema aí para você digitalizar os seus textos e trabalhos com teclas voltadas para o padrão brasileiro. Pode acontecer de num teste de trabalho você chegar lá e a configuração está no padrão americano ou no padrão chinês, como aconteceu comigo, né? Cheguei em determinado teste que eu tinha que configurar o teclado para poder colocar em um padrão brasileiro, sendo que estava no padrão chinês. O que eu digitava no teclado saía tudo em chinês. Eu nem entendo chinês, né? Então, tem pessoas que podem, num teste de trabalho, ou até mesmo no dia a dia na sua empresa, fazer uma pegadinha com você. E como que eu vou configurar? Mais à frente aqui a gente vai dar algumas noções de como fazer isso. Você vai ter algum recurso para poder entrar e você pessoalmente configurar o seu teclado, transformar no padrão da BNT. Falando da BNT, antigamente era muito utilizado o padrão americano. Ah, professor, mas eu nunca vi esse padrão americano. Observe que no seu teclado já tem um C cedilha pronto, né? Os teclados de notebook, computador convencional que tem o C cedilha aí, que já está no padrão da BNT, que é o padrão brasileiro. Mas pode ser que você pegue um teclado que não tem o C cedilha. Aí como vai fazer? Você vai utilizar a aspas, você vai teclar nela e depois na letra C. Em seguida vai sair aí o C cedilha. Mas isso aí é só uma informação que eu estou dando. Caso você observe, você vai entender que já está no padrão americano e você vai ter que mudar para o padrão brasileiro. Mas tem como fazer isso sem perder a configuração? Tem. Porém, se você atualizar onde está aquele espaço da tecla, vai mudar todas as pontuações, vai mudar todo um sistema. O ideal é você se adaptar àquele teclado. Às vezes pode ser um notebook que você ganhou de alguém dos Estados Unidos ou de uma empresa que você vai trabalhar que já está naquele padrão, você vai ter que ter essa orientação, que o padrão lá é americano. Mas no padrão brasileiro é bem tranquilo. O máximo é que você vai ter que fazer, usar uma tecla auxiliar dessas que eu vou passar e concluir a pontuação. Tem gente que não sabe nem como é que põe o número original, né? Depois do 1 ele põe a bolinha, põe o A quando é primeira, não sabe essas ramificações. Hoje nós vamos ver sobre isso nessa parte. Verifique que no início das teclas aí, você vai ter o Tab. Qual é a função do Tab? A função do Tab é dar espaço, permitir o parágrafo. Particularmente eu gosto de fazer o parágrafo como? Eu pego o parágrafo ali quando eu vou digitar um texto, principalmente no Word, né, nosso editor de texto padrão aí que a gente sempre utiliza, ou se for no Linux, o Writer, né, você vai ter a régua lá em cima, você vai clicar, arrastar e movimentar e formalizar ali o seu parágrafo. Mas o Tab também tem essa função. Caso caia em concurso, prova, é a função dele espaçamento e ajuste de parágrafo e margens. Caps Lock. Caps Lock é uma tecla que quando você tecla nela geralmente, tá? Ele vai acender uma luzinha. Eu não vou levantar aqui que não dá nem para poder mostrar para vocês. Mas se você observar no teclado, quando você teclar nela, do lado ali do teclado alfa, no teclado numérico, vai acender uma luzinha e você vai observar no próprio teclado ali a luzinha acesa. Se ela estiver acesa, tudo que você digitar naquele momento vai sair tudo em maiúsculo. Ah, pessoal, mas como é que eu tiro? É só teclar de novo que vai sair. Tem pessoas que fazem o serviço errado. Tecla no Caps Lock, digita uma letra, como na letra inicial, e em seguida clica de novo e continua digitando texto minúsculo. É errado fazer isso? Não. É certo. Porém, o Shift tem essa função. Você pode clicar na tecla Shift, pressionar ela, e em seguida pressionar a tecla que você quer letra maiúscula, aí você salta e digita o restante tudo em minúsculo. É o mais recomendado. A função do Shift, então,
é de fixar a primeira letra maiúscula como a principal. Já o Caps Lock, o texto todo. Então, guarda essas informações. Tecla Ctrl é uma tecla que é muito utilizada em apoio para teclas de atalho. Tecla de atalho, ele executa funções, sem você ter que fazer a função clicando. Por exemplo, você quer salvar um arquivo, né? Você aperta ali um Ctrl S. Ctrl S vai salvar o documento sem você precisar de ter que clicar lá em arquivo, salvar, copiar e colar. Ctrl, copiar, Ctrl V, Ctrl C, perdão, copiar, Ctrl V, colar. Então são teclas de atalho que utilizam o Ctrl como tecla de apoio. Ou seja, ela é uma tecla que vai te apoiar a realizar funções de atalho no computador ou funções especiais quando é programado isso dentro de algum programa. A mesma função é o Alt, depois do Ctrl I, que é o ALT, Alt, o Ctrl CTRL. Então a gente tem o Alt e o ALT como uma tecla também que vai te dar opções para você digitar algumas funções especiais em alguns programas. E como eu falei aqui na questão do números ordinais, primeiro, segunda, você tem ali do lado do teclado, geralmente, uma função ou uma letra, e ao lado dela tem a bolinha ali do ordinal. Se segurar no Alt mais a tecla que tem essa opção ao lado do ordinal, ele já vai executar aquele primeira, segunda. Eu vejo muitas pessoas que digitam aí no dia a dia que não sabem a função disso, tá? Então é muito importante falar para poder deixar frisado para vocês. A gente tem aí o Alt GR, que também está do lado da barra, do lado direito, na sua barra de espaço. E tem o Alt antes da barra. Então o Alt antes da barra, quando você segurar ele vai te mostrar todas as teclas que tem atalho. O que é tecla de atalho, na verdade? É todas que estão grifadas ali com tracinho embaixo. Se você estiver dando Word, experimente a fazer isso. Segura o Alt no seu teclado e observe quais as teclas que vão grifar. Se você teclar a tecla Alt mais aquela tecla que está grifada, por exemplo, Alt A, né? Alt A vai abrir a janela de arquivo, vai abrir a janela com todas as opções de arquivo para você poder fazer o seu trabalho. Agora, o Alt GR vai ter a função específica de pegar todas as teclinhas, todas as funções que estão ao lado da letra, ao lado do número. Eu dei o exemplo aqui do primeiro, segunda. A gente tem essa opção para facilitar a sua vida, para você não ter que ficar buscando dentro do seu teclado especial, dentro do computador, ao invés de buscar fora. Você já vai buscar direto no teclado ou no notebook, aí, no teclado do notebook vai dar certíssimo também. Agora, uma outra tecla importante, que é a última da fileira direita, no Lock. No Lock, ele tem a função de ativar o teclado numérico. Já aconteceu comigo também em entrevista de trabalho, o entrevistador desativar. De que forma? Ele só teclou, apertou lá em cima da opção no Lock, apagou a luzinha, porque quando ela está acesa, ela também acende uma luzinha. O notebook, galera, não costuma ter luzinha, não. Mas no teclado convencional vai ter uma luzinha. Em cima do teclado mesmo, tem uma caixinha ali com as luzinhas ali. Se ela tiver acesa, tudo que você digitar de número vai aparecer. Mas se ela tiver apagada, não vai dar certo. Tá? Então, se atente muito bem a isso. O Caps Lock também vai aparecer lá, o Scroll Lock também. Então, se atente a essas opções. Quando você clicou no Caps Lock, vai estar acesa a luzinha. No Lock vai estar acesa a luzinha lá. Quem já sabe, beleza, tranquilo. Temos ali as setinhas direcionais que permite você manusear o cursor do mouse. O mouse, a gente vai falar um pouco à frente sobre ele, ele também tem uma ideia de quando você pega ele, você vai ter o mouse para trabalho. Eu estou mostrando aqui o meu mouse, mas quando você movimentar ele no seu sua mesa ou no seu mousepad, aquele tapetinho aí que fica o mousepad, você vai ter a opção de movimentar a setinha do cursor, que através dessas setinhas que tem no seu teclado também você pode movimentar elas. Enter é uma tecla que vai descer para a linha posterior, quando você está digitando texto, ele passa para a linha de baixo, ou também pode permitir concluir qualquer função. Se você estiver no programa pedindo para concluir, se apertar, clicar no Enter, pá, teclou, ele já vai executar funções especiais. Print Screen, isso aí é um problema. Print Screen tem a função de tirar prints da tela, ou seja, ele vai tirar foto. Se você clicar nele e for lá no Paint, ou for dentro do Word mesmo, clicar em Ctrl V, que é o comando para você colar, você vai colar o que você tirou da foto. Ah, mas como é que as empresas veem isso? As empresas instalam programas para monitorar, às vezes estagiário ou profissional na empresa, e vai tirando fotos de hora em hora do que está sendo feito no trabalho, para ver se você está trabalhando. Então tome cuidado com isso. Às vezes você pode estar trabalhando, fazendo alguma coisa que não é do seu trabalho, e a pessoa está tirando foto ali, né? Então essa é a função do print, tirar fotos da tela.
A gente tem aqui o Scroll Lock, que tem algumas funções específicas também em determinado programa para tipificar na parte da digitação, ou seja, ele vai ter funções específicas. Browse Break, que também tem uma função de entrar numa janela especial do sistema para te mostrar toda a configuração da sua máquina. Se você apertar a bandeirinha do Windows, tacar a bandeirinha do Windows, depois Pause Break, ele vai abrir todas as funções do seu sistema. E em alguns programas vai ter funções específicas. Tecla Insert, que também é muito cobrada aí nas entrevistas. Se o Insert estiver clicado, galera, aquilo que você estiver digitando vai apagando logo à frente. Então, se estiver acontecendo isso com você, o texto está apagando, você vai teclar no Insert e vai digitar tranquilamente que vai sendo adicionado o texto sem dar problema. ESC, a tecla de apoio também, que permite você sair de janelas e opções inoportunas. Às vezes você fez alguma coisa errada no teclado, se você clicar no ESC, ele vai desfazer para você, ok? A gente vai passar para um outro slide aqui agora, já falando um pouco sobre o teclado. Tudo que eu comentei sobre configuração, tem um link ali explicando, galera, como você fazer a configuração do teclado, caso ele desconfigure. É só vocês pegarem esse link, copiar ele, selecionar, né? Copiar e colar no navegador de internet. No navegador você vai ter todo um passo a passo ali para você entrar no painel de controle, configurar o seu teclado aí no padrão e idioma correto. Ah, professor, mas eu não sei isso. É só você seguir o que está sendo também passado nesse passo a passo aí que eu coloquei para vocês. Muito tranquilo, ok? Temos também aqui sobre o mouse. O mouse é o conhecido ratinho, né? Eu tenho aqui com o meu mouse, o mouse gamer, né? A gente tem mouse em padrões diferentes. Às vezes na empresa vai ser um padrão convencional, mas a função base deles são as mesmas. De mexer com a setinha do cursor na tela para você clicar em alguma opção. Geralmente você tem que clicar, ok? Com o botão certinho para que ele execute a função. Você tem o botão esquerdo que é para clique e o botão direito que é para configurações. Tá? A forma correta de segurar esse mouse também existe um padrão ali, ó. Eu vou tentar virar para ficar melhor para vocês visualizarem. Tente poupar essa parte aqui do fundo da sua mão, você vai poupar na parte aqui embaixo do mouse. O indicador sempre nesse botão, primeiro, né? Ah, mas eu sou canhoto. Aí você vai virar o mouse e o indicador posterior do canhoto vai estar na mão na posição correta. Procure utilizar esses últimos dois dedos aqui, tanto o mindinho quanto o dedão, para você movimentar ele, para você não ter dificuldade. Tem pessoas que têm dificuldade na hora de movimentar. Quem já mexe aí não vai ter esse problema. Mas quem está começando agora, procure fazer dessa forma e movimentar ele todo numa mesa, para você não ter problemas ergonômicos, assim como foi passado no vídeo, mas que você tenha recursos de trabalhar da forma correta. Tem o passo a passo aí para você configurar ele também, caso ele desconfigure. Não tem mistério. Basicamente é isso aí que eu coloquei. E lembrando que o mouse também reprova a entrevista. Na hora que ele desconfigura ali, você fica tudo perdidão. Se o entrevistador quiser te pegar, ele vai pegar você na parte de configuração. Aí tem um passo a passo aí também acima. Se você quiser selecionar isso daí ou digitar no navegador de internet, como do teclado eu falei anteriormente, você tem essa opção e daí você copia e cola lá e configura o seu mouse e o seu teclado para você trabalhar corretamente. Ah, professor, mas essas coisas é fácil, eu já sei fazer. Mas se você, caso esquecer, tem um passo a passo e tudo que eu estou falando aqui vai ser muito aplicado no dia a dia, na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, ok? Vamos mais um slide aqui. Aqui é a parte de dúvida. Como a gente está gravando essa aula aqui, possivelmente vocês vão ter dúvida para a próxima aula. Então, no início da aula que vem, a gente vai ter a opção aí de vocês tirarem as dúvidas de vocês e, ao mesmo tempo, você trabalhar com as suas questões práticas aí, que às vezes na hora que eu estou falando aqui é uma coisa, mas na hora que você fazer em casa, você vai errar e na parte prática você vai ter dúvida. Aí você vai poder perguntar no início da aula que vem. Não esqueçam de fazer atividade, é ela que vai estar computando como a presença de vocês da aula que eu estou ministrando aqui, mesmo que gravada, e posteriormente vai ser lançado na chamada de vocês. Hoje eu já estou fechando, então quem não fez ainda, vou liberar até hoje, que nós tivemos esse probleminha aí de internet, tá? Muitas pessoas também enviou falando aí que não teve como executar a tarefa, então eu estou abrindo esse precedente para hoje. Hoje eu estou fechando a chamada, vou passar para a coordenadora Tânia, então quem não fez, corra lá e faça. Dúvidas, tire dúvida comigo no privado, no WhatsApp, no Doce Liberdade, ou até mesmo aí nas redes sociais. Grande abraço a todos, até a próxima!